Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento à Beça, hoje com a minha amiga Ana Leone. Olá, Você tá bem, Ana? finalmente saiu essa agenda, hein? Finalmente, Ana, finalmente. Como é que você está? Muito bem, obrigada aí pelo convite, Hudson. Eu que agradeço. Ana, primeiro, por favor, se apresente. Bom, Ana Leone, muito prazer para todo mundo. Trabalhamos juntos por vários anos, estou no mercado financeiro já há 30 anos, 31 anos esse ano, 32. Nossa, começou como jovem aprendiz. Pois é, foi muito jovenzinho, eu estava na faculdade, mas é curioso, porque eu sempre conto essa história, né? Porque no fim eu fui atrás de um emprego, acabei descobrindo uma carreira, Olha, fiquei no mercado financeiro, então isso já faz 32 anos, bastante tempo. Trabalhei já em várias instituições, comecei trabalhando na primeira Asset Independente do Brasil, qual a é? Brasil Par, Legal. que ela foi, um dos sócios era o Roberto Teixeira da Costa, o primeiro presidente da CVM, então foi uma experiência muito bacana, levo amigos da vida ali nessa experiência. Trabalhei depois no Banco Sul-América um tempo, o Unibanco, antes da fusão, e em 2000, tive várias coisas aí nesse meio do caminho, e em 2005 eu entrei na Ambid, quando nos conhecemos e trabalhamos juntos. Ainda era vídeo, verdade. E trabalhamos juntos por muito tempo. Fiquei 17 anos na Ambima, saí para tocar alguns projetos independentes, foi muito interessante, foi uma experiência muito bacana, porque a gente pensa que a carreira é linear, né? Mas às vezes ela dá várias voltas e complementa o caminho que você quer construir. Verdade. E foi super interessante. Foi nessa época que eu comecei a minha atividade editorial, vamos chamar assim, Você tem um canal, né? Exato, eu tenho um canal no Instagram, né, um Instablog que eu chamo, em que eu compartilho reflexões e conteúdo sobre educação financeira, Qual o nome? dinheiro com atitude. Dinheiro com Atitude. Exatamente. E também comecei como colunista no Valor Invest, logo que o Valor Invest foi lançado, também somos companheiros. Sou comentarista na Rádio CBN também, agora a nossa coluna lá chama No Fim das Contas. No fim das contas, que é nova, né? Tinha uma, mudou, Porque a gente começou com um podcast, nós somos que era Pode Isso Menino. que era um nome ótimo. Pode Isso, Meninas, é um nome ótimo. E a gente começou, eu, a Natália e a Nayara, a gente começou numa época que podcast não era uma coisa tão popular como é hoje, e fomos o primeiro podcast de investimentos e finanças do Valor. Tá. Foi um projeto que o Fernando topou, né? O Fernando Torres topou, assim, logo que a gente apresentou o projeto, aí ficamos lá um tempo. Aí a CBN se interessou pelo Pode Isso Meninas e a gente foi para a CBN com o podcast, Tá. que também foi um dos primeiros podcasts lá. Foi o primeiro videocast da CBN, foi engraçado, porque a gente ia lá gravar no estúdio, a gente viu umas câmeras, essas câmeras funcionam? Elas funcionam quando a gente faz transmissão e tal. Falei, pô, a gente podia gravar, e aí fizemos um piloto, deu certo, e aí fizemos lá o videocast por bastante tempo. Foram 4 anos de projeto, e foi super interessante, Hudson, que eu gosto de comentar, é o seguinte, eu já tinha uma carreira consolidada, já ocupava uma posição executiva muito interessante na Ambima, e é interessante quando a gente também se permite a voltar e aprender do zero. Então, nessa atividade, tanto na rádio como colunista também, apesar de escrever muito tempo, é diferente você ter a disciplina de escrever. Toda semana também, né? Agora ela é quinzenal, assim, e eu fiquei chateada, porque é uma das coisas que eu mais gosto, de todas que eu faço, uma das coisas que eu mais gosto é escrever. Mas eu acho que tinha uma demanda também, uma capacidade de absorção do leitor também, que talvez semanalmente não seja necessário. Principalmente porque o meu perfil de coluna, são mais pensatas, né? Reflexões a respeito da vida financeira, comportamento, enfim. Então, não tem uma regularidade necessária tão quente assim de notícia. Mas foram atividades que eu voltei a ser estagiária, e foi muito legal, porque eu não sabia fazer roteiro, eu não tinha essa disciplina da escrita. Na rádio, por exemplo, eu chegava lá e falava, meu Deus, como é que isso não vai dar certo? Esse monte de botão, eu morri de medo de apertar botão e derrubar, não preste.
mas foi assim muito legal, né? As meninas me ensinaram muito, a Natália, a Nayara, jornalistas experientes. Então foi um aprendizado muito legal. Foi uma época também que eu aprendi o que é falar ainda mais com o público, em canais abertos, principalmente a rádio, né? Porque a gente está dentro de um programa nacional, não é regional. Então, foi muito interessante essa dedicação, né, esse tempo. Eu fiz consultorias para alguns projetos, tive a oportunidade de trabalhar, né, de compor um conselho de administração de uma instituição financeira de capital aberto, que foi uma super experiência também. E há 2 anos, vai fazer agora em agosto, Já vai fazer 2 anos, né? 2 anos, voltei para planejar. E voltou porque você já era do conselho, né? Só para o pessoal entender. Agora executiva, mas já tinha feito parte do conselho por bastante tempo. E está sendo super interessante essa experiência, porque estou ocupando uma posição que eu nunca ocupei, né, de uma associação que é super representativa, de pessoas físicas, enfim. Então, está sendo muito desafiador também. Ah, que legal, Ana. Parabéns pela carreira, hein? Parabéns pela Obrigada. trajetória. Muito bacana mesmo. Vamos começar falando do que é planejar, Ana? Porque eu acho que é tipo assim, serviço de utilidade pública. O que é a planejar? Pois é, a Planejar é uma associação, Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, é uma associação que existe há 25 anos já. Ela é bem longeva. Ela surgiu. Pois é. E é interessante que ela surgiu assim de iniciativa de pessoas muito com ideais muito ambiciosos na época de melhorar a qualificação dos profissionais que atuavam direto com o cliente, representando no Brasil uma certificação reconhecida mundialmente, que é o CFP, Certified Financial Planner, que é uma certificação de distinção dada a pessoas que querem atuar como planejadores financeiros no mundo. Não é você um CFP no mundo. No mundo, é. Há uma diferença que também sempre é uma dúvida que as pessoas têm, né? A diferença, por exemplo, do CFA, que é uma outra certificação internacional de referência, ela é uma certificação mundial, e aí você tem razão, ela é igual em qualquer parte do mundo. Tá bom. No Brasil, tem pouco mais de 1.000 profissionais CFAs, e é exatamente a mesma prova, o mesmo processo no mundo todo. Em inglês, mesmo Em inglês, o mesmo conteúdo, a prova é idêntica, aplicada no mesmo dia. O CFP é um pouco diferente, porque a gente está falando de uma certificação de planejamento financeiro individual. E qual é a diferença? É que um planejador financeiro ele precisa entender do mercado local no qual os seus clientes residem para conseguir dar a consultoria e o assessoramento que esses clientes precisam. Então, a certificação CFP, ela tem uma adequação a cada território que ela existe. Ou seja, o conteúdo é a mesma matriz, mas você coloca conteúdo local. Exatamente. Os requisitos são os mesmos, as dimensões do planejamento financeiro são as mesmas, porém, há uma necessidade de desenvolvimento local da prova. Então, aqui no Brasil, a certificação já existe há uns 20 anos, mais ou menos. A associação ela é mais antiga, a certificação ela começou alguns anos depois. Primeiro tem que ter associação para fazer a prova. Exato. E hoje o CFP ele está presente em 29 países. Os Estados Unidos detêm a maior quantidade de profissionais, porque é uma certificação já muito consolidada, antiga, nos Estados Unidos, e o Brasil ocupa a 5ª posição no número de profissionais. Nós somos cerca de 12 mil aqui no Brasil. A gente fica atrás do Japão, China, Canadá, Brasil e Estados Unidos, que tem o primeiro lugar. Tá? Então, esse é o mapa mundi aí da certificação. E como é que funciona o planejar, Ana? Amanhã eu quero fazer. Como é que funciona o dia a dia do planejar? Pois é. Eu quero fazer uma segunda pergunta. Como é que planejar também ajuda o planejador financeiro? Pois é. A Planejar é a casa do planejador financeiro. O que é uma associação? Né? Uma associação ela é uma comunidade que se reúne para defender os seus interesses, e isso feito de maneira legítima, com o objetivo de aprimorar aquilo que ela representa, aquele mercado ou aquele segmento que é uma associação, que uma associação representa, e aí trabalha em torno dessa agenda. Então, o que a Planejar hoje faz
ela tem algumas frentes, né? O principal papel dela é ser a entidade certificadora no Brasil da certificação CFP, esse é um dos papéis. O outro é desenvolver temas, conteúdos e promover a reciclagem contínua dos profissionais que hoje são CFPs, isso é uma condição para que você mantenha a sua certificação, é importante que você se atualize permanentemente, porque o processo não é só apenas passar no exame, né? Você tem diversas etapas, e uma dessas etapas é você continuamente se qualificar e se requalificar para manter a sua certificação. Então, esse é um dos papéis que a gente tem. O outro são programas de educação financeira e apoio à sociedade, de uma maneira geral, não apenas para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, mas também promover a importância do planejamento financeiro como um instrumento de cidadania, de inclusão econômica, de saúde financeira de longo prazo. E a gente tem o papel também de identificar quais são as matérias, as temáticas, regulação, legislação que giram em torno da atividade do planejamento financeiro, para que a gente possa ajudar a evoluir com essas temáticas e aprimorar esse segmento, para atrair mais profissionais e também para ajudar mais a sociedade e os clientes terem também em mente a importância de ter um planejador financeiro para chamar de seu. Vai ser ótimo. E me diga uma coisa aqui, e o planejador financeiro, o que faz? Como é que está o estágio hoje do planejamento financeiro no Brasil? Então, é super interessante, eu vim há pouco de uma reunião mundial, né, que a gente faz anual, e mundial também, mas que reúne as planejares do mundo. Planejares do mundo. É um grupo super interessante, que é um grupo do FPSB, né? Só para também. Contextualiza. Vamos falar um monte de sopa de letrinha aqui. Explica ali a sopa de letrinha, vai. A certificação ela nasceu nos Estados Unidos e ela começou a gerar interesse de países fora dos Estados Unidos. E aí foi criado o FPSB, que é o Financial Planners Standard Board. Tá. E é esse organismo internacional que detém o direito da gestão da marca CFP no mundo, exceto nos Estados Unidos. Tá. Então, nós somos afiliados ao FPSB, nós, Planejar, somos afiliados a eles que nos credenciam a aplicar essa certificação no Brasil, assim como ele faz em outros 28 países. Ou seja, também é um negócio que eu vou fazer e quis fazer, você tem que ir lá, se credenciar. Exatamente, né? Fazer um trabalho, eles entenderem a importância daquele país. Então, toda nova jurisdição precisa ser feita uma análise de potencial de mercado, enfim, é um processo que demora muito tempo para acontecer. Então, esse FPSB ele tem diversos grupos que têm discussões das mais diversas, desde legislação até a questão técnica, né, dos padrões internacionais, dos standards que vão ser definidos ao redor do mundo, e um dos grupos que eu faço parte é o CEC, que é o Chief Executive Committee, que reúne as 7 principais jurisdições do FPSB e as 3 menores jurisdições. Que legal. Justamente para a gente trocar, né, uma dinâmica de troca de melhores práticas, enfim, de estratégias, né? Então, eu acabei de vir dessa reunião, e é interessante a gente ver, aí voltando para responder sua pergunta, a importância da gente também nos colocar num contexto global. Aqui no Brasil, o planejador financeiro desses 12 mil, boa parte desses profissionais está dentro das instituições financeiras, das grandes instituições financeiras. Então, ele mais ou menos tem a certificação como up na carreira. Exatamente. Tá. Então, a gente vê, até porque a autorregulação da Anbima definiu a certificação CFP como uma certificação de distinção para o segmento de private banking. Tá bom. Então, hoje, todos os bankers, 75% dos bankers das instituições precisam ter o CFP. Isso deu uma alavancada representativa no número de profissionais aqui no Brasil. Então, hoje a gente tem uma configuração desses profissionais muito dentro das instituições. Você tem ideia assim de quanto? Né? Olha, mais ou menos. Olha, sei lá, arriscaria dizer 70 para cima. Tá bom. Né? Mas se a gente olha, por exemplo, na China, 90% dos CFPs estão dentro das grandes instituições.
na Inglaterra, muito parecido, Canadá, muito parecido. Então, é um mercado que, tirando os Estados Unidos, como eu falei, já tem uma maturidade diferente, É um cara que independente, né? tem já mais uma característica, até porque o mercado ele é organizado de maneira diferente, né? Então, você tem um mercado de independentes maior. Aqui é muito parecido com o que a gente encontra nos outros países. Então, hoje, um profissional CFP é aquele médico de família das finanças que ele vai entender as suas necessidades e trabalhar com essas necessidades a partir de várias dimensões. Então, a dimensão dos investimentos, da gestão de risco e proteção, quando a gente está falando de seguros, previdência, Então, não é etc. só investimento. Não é só investimento. Isso é um equívoco que as pessoas têm, de achar que planejamento Porque eu já ouvi muita gente, o planejador financeiro é o cara que cuida dos meus investimentos. Então, esse é uma questão que eu acho que é um trabalho que, inclusive, a Planejar está trabalhando para mudar essa cultura, porque o que a gente teve, né? E não é nem melhor ou pior, eu acho que é uma questão até de contexto. Mas o ponto é que no Brasil, que talvez não seja diferente em outros países, a gente popularizou primeiro os investimentos antes de popularizar o planejamento. E o planejamento é uma etapa anterior aos investimentos. Os investimentos são consequência de um bom planejamento. E muito de clientes que tomam decisões de investimentos equivocadas é por falta de planejamento. Então, quando você escolhe um produto de longo prazo e você não consegue manter aquele longo prazo, possivelmente faltou planejamento. Então, a sua decisão ela foi tomada anterior a um planejamento mais bem estruturado. Então, a gente vê, né, eu costumo também dizer, se você tem uma carteira de investimentos muito bem balanceada, diversificada, com maior, todos os indicadores de quaisquer que você queira usar, com a volatilidade equilibrada, você está presente em todos os mercados, aquela assim, carteira mais eficiente possível, ela na essência ela será ineficiente se você não considerar as outras etapas do planejamento, que é o quê? Você entender qual é o seu fluxo de caixa, quais são os seus objetivos, de curto, médio e longo prazo, mas isso não é aquela questão que você vai pôr num planilhar, é de fato você estruturar mesmo quais são os seus Você diz objetivos. que não é só planilhar, é porque é mais É profundo. mais do que isso, é você realmente fazer uma reflexão sobre o que você quer para a sua vida financeira no longo prazo, e esse longo prazo se divide em curto e médio também. Tá. Então, é necessário essa parte diagnóstica relevante, depois entender qual a recomendação mais adequada para aquilo. Então, você precisa de uma proteção, você precisa de um processo estruturado de sucessão, você precisa de uma assessoria de eficiência tributária, Um negócio de seguro, né, que você falou. seguro, que é um instrumento excepcional de proteção e de gestão eficiente de uma carteira. Então, você precisa, assim, são muitas dimensões que para ser bem honesta, é difícil você, no momento zero, cumprir todas as etapas de um planejamento financeiro. Um planejamento financeiro robusto. é robusto, mas são coisas que, como se você tivesse uma caixa de ferramentas pronta, estruturada, para você pegar as ferramentas que você precisa para cada momento. Então, talvez agora você não precise de uma sucessão, mas você vai precisar em algum momento. Talvez você tenha uma carteira boa de investimentos, mas você já precisa pensar numa segurança patrimonial, uma gestão de risco mais eficiente. E não é uma gestão de risco de ativos, é uma gestão de risco da sua vida, do seu patrimônio como um todo. Tem uma coisa assim, qual é a vol da minha carteira? Isso é uma coisa, né? Está ali um dado. Agora, qual é a gestão de risco do teu patrimônio de uma forma geral? Você tem seguro da sua casa, você tem seguro de vida, você tem a proteção devida, né? Então, acho que É seguro contra a renda, né? exatamente, o seguro de vida é para ser usado em vida, né? Então, há um trabalho muito ainda necessário para se popularizar ainda mais o mercado de seguros. Portanto, é isso, né? O planejamento financeiro ele tem muitas dimensões e que elas precisam ser acionadas a cada momento. A questão é que aqui no Brasil, como eu disse, talvez em outros países aconteça também, mas aqui a gente só fala de investimentos. E talvez investimentos é a última etapa ou uma das etapas não tão relevante quanto outras muito importantes. Se você me perguntar, por exemplo, o que é melhor, ter uma reserva de emergência ou um seguro? A depender da sua renda, é melhor você ter um seguro.
né? Olha, Porque a construção de uma reserva de emergência ela pode levar um tempo, um seguro vai te cobrir imediatamente, né? Se você tem mais de um imóvel, se você não vive neste mundo de maneira isolada, você precisa de um plano de sucessão, e não é aquele plano de sucessão que a gente vê nos filmes, super patrimônio, não. É só andar aqui por São Paulo, você vê um monte de imóvel abandonado, de famílias que não têm dinheiro nem para fazer um inventário. Isso é uma falta de planejamento financeiro, né? sério, né? Então, Verdade. pois é, que é uma coisa que as pessoas acham que não é para elas. Então, por isso que eu digo, assim, a gente popularizou os investimentos antes de popularizar o planejamento. Então, acho que agora é a missão da gente transformar o planejamento em algo que é acessível, ou ao menos deveria ser considerado, né? Mas eu tenho uma pergunta, Ana. Pelo que você falou, tem talvez um motivo, né? Além da taxa de juros, essas coisas todas, Certo. que é o seguinte: é muito abrangente um planejamento Aham, financeiro. Uma coisa você fala do investimento, porque você compra isso, mas outra coisa é assim, qual o perfil para essa profissional? Uhum. Como é que você vê? Porque não é qualquer pessoa que consegue ter muito conhecimento e uma Aham. visão muito ampla. Você falou em 360, é um 360 É. mesmo, que vai pegar de criação de filhos, vai pegar imóvel, vai pegar. Qual o perfil? Olha, vamos fazer uma analogia fora do mercado, né? É um médico de família mesmo. É aquela pessoa que vai entender, né, te conhecer, sabe das suas questões, sabe do seu exame cardiológico, sabe que você tem uma coisa no joelho, sabe da sua Tem que necessidade pedir aquele exame enorme. e vai pressionar os botões quando for necessário. Então, acho que um profissional CFP, ele é um generalista, isso é uma coisa importante. Ele é um generalista com um conhecimento bastante profundo em vários aspectos, mas nenhum planejador consegue fazer todas as dimensões. Então, por exemplo, se eu tenho lá, se eu sou, né, eu sou uma profissional CFP, atendo você. Se a sua necessidade é fazer uma eficiência tributária do teu patrimônio, certamente eu tenho que acionar um especialista para isso, mas eu sei exatamente porque eu estou conectando os pontos. Eu sei como Você são os tem seus... parceiros. Exatamente. Então, eu sei, eu entendo qual é o seu patrimônio, qual é o diagnóstico, eu sei os seus objetivos, quais são os seus interesses, suas tolerâncias, quais são os produtos que você tem. Então, olha, para isso aqui eu preciso acionar um especialista que é um tributarista. E a gente tem muitos advogados que são CFPs. A gente tem Olha, administradores que são CFPs, a gente tem contadores, a gente tem economistas, porque é uma atividade generalista. Então, ele olha o todo para trabalhar a parte. Então, a gente tem, por exemplo, uma profissional, ela é uma profissional CFP, uma advogada, ela advoga e ela tem um escritório especializado em tributário. Mas ela precisa entender o todo das finanças para poder fazer a parte dela. Então, é isso que é um planejador. Ele vai olhar o todo, então, poxa, entendi o todo, aí eu sou especialista em investimentos aqui. Então, eu consigo definir uma carteira porque eu sei, entendo de seguros, entendo de tributário, entendo de previdência, e com este conhecimento eu consigo gerar na minha parte mais eficiência para o cliente. Então, quando você tem um planejador, é como você tem um médico de família. E aí tem. psicólogo também, né? Tá, total. É muito mais. Você Porque você resolve falou um monte mais de a vida coisa. financeira no divã do que no Ah, Excel. comprar isso quando você não pode É, comprar. Você não precisa, você quer, é é. diferente. E tem uma coisa também aquela, de novo, como médico, ele vai te dar todas as recomendações, mas você que vai precisar tomar um remédio, fazer atividade física, ele não vai poder fazer por você. E tem uma coisa, Hudson, também, que é o seguinte: as pessoas falam assim, mas aqui no Brasil as pessoas não gostam de pagar por esse serviço. Ouço muito isso. Mas quando emite o boleto, até me É, perguntam assim, mas como é que você faz? Tem como tirar direto? Porque se você é. for emitir um boleto, ele não quer pagar. Mas eu não, eu discordo totalmente disso, né? Por favor, Por quê? coloque. Nós pagamos por muitas coisas. Não, você Eu acho que pagar tem que ficar nutricionista, evidente, academia. exatamente. Você sabe comer e paga um nutricionista. Você pode se exercitar sozinho, mas paga um personal. Então, são questões que no passado também, mas para que eu vou pagar alguém para Me me exercitar. exercitar? Não, já se viu. Hoje a gente vê valor.
Então, o trabalho, inclusive nosso, né, como associação, é também despertar isso. Olha, você pode até fazer sozinho, mas se você fizer com uma ajuda profissional, o desempenho vai ser muito melhor, o resultado vai ser muito melhor. Então, cabe a nós evidenciar o valor desse trabalho para que os clientes se sintam realmente, olha, eu de fato preciso disso. Você precisa gerar, primeiro, despertar o senso de urgência nas pessoas, as pessoas realmente acham que com o tempo vai resolver. Amanhã, né? Amanhã Amanhã. resolve. E também deixar muito claro qual é o valor disso, evidenciar o resultado. E as pessoas também falam, né? A gente sabe das estatísticas, a gente tem um número absurdo de pessoas endividadas, famílias, que está batendo todos os recordes, não à toa, várias políticas estão sendo pensadas para isso. Não tem nada a ver com investimento, né? Que não tem nada a ver com investimento, mas faz parte essencial de um planejamento financeiro. E as pessoas falam, mas eu já estou endividado, você acha que eu vou achar dinheiro para pagar um planejador? Aí eu falo, olha, é a mesma coisa de você dizer, bom, já estou doente, não vou no médico, né? Boa, excelente essa, hein? Talvez é nesse exato momento que você precisa de uma ajuda profissional para poder sair da situação. Não, vou pagar. Mas é isso. Poxa, eu estou doente, eu não vou no médico, o que vai adiantar? Então, talvez é esse pensamento que a gente precisa mudar. Caramba! E como é que está hoje para a carreira, Ana? Fala um pouquinho de carreira de planejador financeiro, porque a instituição financeira é um grande negócio. A pessoa não queira trabalhar em instituição financeira, como é que está a carreira? Então, eu falei pouco, né? A gente discutiu aqui um pouco, abre muitas possibilidades de carreira, porque você pode trabalhar com um profissional independente, ou seja, aquele profissional que vai ligar esses pontos, você pode trabalhar em algum segmento específico, então é uma carreira... maneira independente também? Sim, assim, vou montar meu escritório. Vou montar minha empresa de planejamento. Tá. A gente tem profissionais muito bons no Brasil que já atuam dessa forma. Esse é um desejo de muitos que estão nas instituições. A gente rodou uma pesquisa na Planejar. Muitos pensam porque você dá longevidade à sua carreira, né? Você pode ter uma carreira executiva e depois você transformar isso numa carreira consultiva, tendo o seu próprio negócio. E há também muitas possibilidades de trabalho, você trabalhar com investimentos, com seguros, com planejamento, enfim. Então, também ela é multifacetada nesse sentido. E existe também, que eu acho que é interessante, para quem está fazendo transição de carreira, dessa parte executiva para independente, ou da independente para executiva, porque isso também é muito válido e valioso para as instituições financeiras. De repente, cara, um emprego. Esse mercado, assim, não é nós e eles, né? É um mercado que não é o que nos separa, mas é o que nos une, porque há muitas formas de atuação. E aí, no Brasil, ainda tem um espaço muito grande de crescer, apesar da gente já ocupar a 5ª posição no número de profissionais CFPs no mundo. 12 mil. 12 mil. Tem um espaço muito grande para crescer. Tem um levantamento que o FPSB faz todos os anos, que é o seguinte, a proporção do número de profissionais CFPs para a população adulta economicamente ativa. Olha. Nos Estados Unidos, essa proporção é de 1 CFP para menos de 2 mil norte-americanos. Tá. No Brasil, essa proporção é 1 CFP para mais de 13 mil brasileiros. Caramba! Então, a gente tem um espaço muito grande para crescer se a gente olhar essa proporção. E mesmo assim, até quando tem uma pesquisa nossa na Planejar, a gente lançou ano passado, que mostra, a gente quis entender um pouco como o brasileiro olha o planejamento financeiro, da teoria à prática. Então, todo mundo se vê planejado, mas quando a gente olha a prática, não é bem assim. E aí, todo mundo acha que eu não. Minha vida é planejada, eu faço família. E tem um percentual, não vou lembrar todos os números aqui, mas eu acho que 39% das pessoas que se consideram extremamente planejadas já tiveram algum boleto em atraso, já tiveram que acessar um crédito para pagar alguma emergência. Planejado não é mamute. Mas é uma percepção, né, de planejamento. Sim, é importante. Por isso que também essa coisa de você popularizar o que é de fato o planejamento. Você saber o quanto ganha, quanto gasta, isso não é planejamento. Talvez isso seja a consciência do teu fluxo de caixa, mas longe de ser um planejamento estruturado para você tirar a eficiência desse fluxo, por exemplo. Tá. Então, essa pesquisa, ela mostra que no Brasil, 2% só já contratou um planejador financeiro, mas muita gente tem interesse em contratar. Qual o tamanho desse gap, assim, que quem contratou, assim, estão falando de
2% contratou e 10% gostariam, um negócio dessa Tem os magnitude? números detalhados, a gente pode até colocar o link aqui nesse Vamos falar, vídeo, você me passa com o na edição, vou relatório pedir colocar. detalhado da pesquisa, mas o que que ela mostra, né? Independente de eu não trazer a miúça aqui dos Não, nem números, precisa. mas o que ela mostra é o seguinte, que há um potencial muito grande dessa atividade, eu não chamo de profissão, essa atividade crescer no Brasil, porque há um baixo ainda, uma baixa penetração, Para 13 mil. inclusive na classe A, porque essa pesquisa nossa é classe A, B e C. Então, a Tá. gente está falando assim que mesmo as pessoas mais endinheiradas ainda não olham o planejador financeiro como sendo o médico das suas finanças. Então, ou resume muito a questão do investimento, que é isso que também a gente precisa mudar. Então, esses dados, ou essa reflexão, mostra o potencial que isso tem de crescimento de carreira. E aí tem aquelas oportunidades, né? Opa, As fala aí. oportunidades são aqueles profissionais que se especializarem nessa parte de fato do planejamento, né? Que eu estou chamando aqui de fluxo de caixa. A gente tem uma tendência, principalmente com a longevidade, de profissionais capacitados para ajudar os clientes na fase de pós-aposentadoria, que hoje é uma coisa que não se fala muito, né, Hudson? Nessa parte não gosto muito. Porque assim, em algum momento da vida, se você fizer tudo certo, você vai começar a usar o dinheiro. Sim. Ontem mesmo eu estava numa conversa, a gente estava falando sobre isso, que é o que a gente, eu particularmente venho falando já há bastante tempo, que é a fase de desacumulação. Existe um conceito chamado Financial Gerontology, que é a gerontologia financeira. Eu ouvi esse termo a primeira vez em 2018, numa conferência que eu participei no Japão. E foi super interessante, eu gosto de contar essa história, porque assim, eu já estava uma semana participando de evento, e aí quando assim é muito cansativo. E os assuntos vão se repetindo às vezes. E aí, sim, aquela coisa você não está na sua língua, aquilo te desgasta. Assim, foi o último dia da conferência, a parte da tarde, depois do almoço, Ou seja, tudo para você tudo estar para dar errado. desligado. E aí entra no palco uma japonesa pequenininha, bem típica japonesa, assim, super elegante. Ela sobe no palco e ela começa a falar. E ela fala, ó, "Taranana, Financial Gerontology." Aí eu falei, nossa, o que será isso? E assim, foi muito, assim, foi inacreditável como aquilo me chamou a atenção, me fisgou mesmo, para prestar atenção no que ela estava falando. Depois eu até convidei ela para participar de uma conferência aqui no Brasil. E aí o conceito, o que que é, né? Primeiro, não é uma novidade, é um conceito que já foi definido na década de 80, que reúne várias áreas, tanto da sociologia, da biologia, da economia, e que ela, assim como a gerontologia, que ela cuida do processo de envelhecimento. Essa é a diferença, né? A gerontologia, ela cuida do teu processo de envelhecimento e a geriatria cuida da sua velhice. Então, já o indivíduo na vida madura, né? Na velhice. A gerontologia é um processo. Todos nós já deveríamos ter um gerontólogo há muito tempo, porque é esse processo que vai acompanhando, né? E a gerontologia financeira é isso, é o processo de enriquecimento e saúde financeira de um indivíduo e da sua família ao longo da vida. E isso, esta vida, inclui a fase de desacumulação, ou seja, não apenas na fase de acumulação patrimonial, mas também do uso do dinheiro. E muito as pessoas perdem o pé no uso do dinheiro. Então, você tem Quando já se pessoas. aposenta, você não faz desacumular. É isso. E aí, se isso não for feito de maneira tão estratégica quanto foi feito na fase de acumulação, você pode jogar o trabalho de uma vida pela janela. Perfeito. Né? Então, isso é uma temática que desde então eu tenho falado muito e agora está começando a virar mais pop. Eu tenho uma parcela de contribuição, mas, né, longe de mim achar mas eu, de fato, fui uma das primeiras pessoas a falar sobre isso. Então, várias pessoas sustentavam e falavam assim, você já ouviu falar na gerontologia financeira? Eu escrevi um artigo, se eu não me engano, em 2019, falando sobre isso. Você já pensou em buscar um gerontólogo?
falando de fato dessa desacumulação, que ela é contra-intuitiva para o mercado, porque o mercado ele quer que você acumule, as instituições querem ter ativos sob gestão, mas a gente precisa desenvolver profissionais que vão ajudar esses clientes, dentro dessas instituições, inclusive, a fazer uso do dinheiro. Então, há uma responsabilidade também grande que a gente também precisa, primeiro, desenvolver profissionais para isso, desenvolver um senso de prioridade dentro das instituições. Então, Miguel, não é uma acumulação infinita, né? E nessa conversa que eu estava tendo hoje, foi muito engraçado. A pessoa disse assim: então, meu pai está nessa fase. Ele tem 82 anos e ele agora está começando a usar o dinheiro. Ele era do private, já caiu para alta renda e possivelmente vai acabar a vida no varejo, porque é assim que as instituições acabam olhando o cliente. Olham ele a partir do tamanho do bolso e esse bolso vai diminuindo. Porque se você fizer tudo bem direitinho, você acumula e desacumula, casando com a sua finitude. A gente não sabe quando isso vai acontecer, mas a gente precisa estar preparado e a gente precisa trabalhar de maneira estratégica essa fase da vida também. Isso tudo para dizer que há um baita potencial de desenvolvimento profissional para quem estiver disposto a, primeiro, aprender, porque não é uma coisa simples, né? É estratégia, não é uma conta linear que você faz. Ah, então tá, eu tenho 53, vamos fazer a conta até 100. Pode ser 98, pode ser 110. Verdade, cada dia no mapa 110. Mas, então, por isso que é aquela coisa que você precisa estrategicamente sempre estar olhando da mesma forma que você fez quando você construiu o seu patrimônio. Então, tem um espaço grande para os profissionais se desenvolverem nisso, para as pessoas se conscientizarem disso, que a vida não está ganha, né? Independência financeira, no fim, não é um lugar que você chega, é um lugar que você se mantém. Então, é o tempo inteiro você se mantendo, e para isso você precisa ser diligente e bem assessorado em todas essas etapas. Nossa, tem que ter disciplina, né, Ana? Tem que ter muita disciplina. Caramba. E me diga uma coisa, já estamos caminhando aqui para o final. Me fala uma coisa, quais são os principais equívocos, erros que que você já estão mais ou menos catalogados na Planejar, que as famílias cometem no seu planejamento financeiro? Tirando não ter planejamento. Acho que esse é o ponto, né? Mas eu acho, Hudson, assim, o fato das pessoas de ser uma temática tão difícil. Uma vez eu lembro só de cortar, uma vez que você falou uma vez, muitos anos atrás, nessa época, que falar dinheiro é tabu no Brasil. Então, as pessoas não gostam de falar de dinheiro. Então, acho que já começa acho, por aí. Eu falo assim, que você lida melhor quando seu filho pergunta de onde vêm os bebês, do que se o seu filho te perguntar se você é rico ou pobre, né? Exatamente. Então, esse é o nível do tabu, sem dúvida nenhuma. E acho que todo mundo isso já sabe. Agora, o que eu vejo como equívoco, talvez eu possa colocar esse no topo da lista, é que por muitos anos, e ainda se vende a ilusão de que a gente pode cuidar da vida financeira sozinho, e não pode, não dá, né? Você pode até cuidar, você vai fazer, eu trabalho com isso há muitos anos, meu marido trabalha com isso há muitos anos, então a gente tem, assim, a gente é acima da média de entender como esse mercado funciona e talvez fazer a nossa gestão patrimonial. Mas não é só isso que está na mesa. Se fosse conhecimento só necessário, Faria Lima toda seria muito bem sucedida. Sinceramente, a gente sabe que não é verdade. Então, o erro é achar que dá para fazer isso sozinho. Então, você vê hoje nas redes sociais, tudo quanto é lugar, se você precisa está doente, vai ao médico, se você quer potenciar seus treinos, procure um personal. Agora, se você quer cuidar das finanças, faça um curso aqui rapidinho, que você já vai saber cuidar do seu dinheiro. E não é verdade. A gente precisa de ajuda profissional. Mesmo que você detenha o conhecimento, você precisa de alguém que consiga estruturar esse conhecimento, consiga dar processo a esse conhecimento, consiga separar a razão da emoção. Eu costumo dizer, eu sei teorizar muito bem sobre o dinheiro dos outros. O meu patrimônio, eu tenho as minhas dificuldades, os meus receios, eu fujo do gerente do banco, eu não quero ler um prospecto para saber onde eu vou investir, porque isso não é sobre o produto, é sobre uma decisão que ela pode estar errada, ou sobre uma insegurança, é sobre eu poder prover ou deixar de prover, a depender da decisão que eu tome. Então, acreditar que você pode fazer sozinho até pode, mas vai ser mais difícil. Então, procure sempre um profissional que possa te ajudar. Se você não encontrou um,
continue procurando, porque você vai encontrar aquela pessoa que você vai sentir confiança, que vai colocar seus interesses em primeiro lugar, e ajudar a gerenciar isso que é tão difícil, porque é mesmo, é um tema que desgasta, é um tema complexo, são muitas frentes, muitas inseguranças, mesmo que você seja um PhD em finanças e economia. Eu acho, Ana, pelo que você estava falando, que é alguma coisa que precisa ser feito por uma. Você pode ter um planejador, mas esse planejador tem que ter um grupo de parceiros, uma equipe, Isso. porque é muito vasto. Você falou de seguro, plano de saúde, você falou da gerontologia, né? E o plano de saúde? Se aposenta, aí perdeu, saiu da empresa e agora você tem que pagar um plano de saúde, então você tem que cuidar. Organizar fluxo de caixa, seguro, sucessão, investimento, desacumulação. E ontem eu ouvi também um termo muito interessante, assim, tempo livre é tempo autopatrocinado, e isso a gente também não se dá conta. O que eu quero dizer, né? Quando você está numa empresa, você está usando toda a estrutura da empresa, né? A luz da empresa. Agora não, quando você está aposentado em casa, é tudo autopatrocinado. Então, ter alguém que olhe para você a cada etapa da vida e ajude você a tirar a melhor eficiência disso, ou te mostre os caminhos, te assessore nesse caminho, é fundamental. Eu acho que esse é um dos principais erros. Por quê? Porque a gente também, eu costumo também dizer isso, Hudson, assim, investidor é um rótulo que nós do mercado colocamos na testa das pessoas. As pessoas não se veem assim, né? De todos os papéis que eu tenho na vida, o último papel é de motorista. Mas possivelmente a concessionária do carro que eu comprei me vê como uma motorista. Então é um dos papéis que aquela empresa me vê assumindo. Mas eu sou muito mais que isso. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou tenho um monte de papéis executiva, sou amiga, sou voluntária. São esses os papéis que eu vejo. Então, quando a gente olha para uma pessoa e a gente fala, não, aquele lá é um investidor, ela não se vê assim. Né? É nós que colocamos, nós que a vemos daquela forma. Faria Lima colocou isso. Exato. Então, aquilo não é prioridade na vida dela, mesmo a gente sabendo que a vida financeira é um alicerce de tudo que a gente precisa para realizar, né? Para realizar tudo aquilo que a gente quer e precisa. Então, a gente não se vê dessa forma. Então, a gente ter alguém que contribua para que este rótulo, que é só uma parte, um fragmento da vida das pessoas, consiga ser bem estruturado, ela consegue ver o resto. Mas o que a gente também coloca não, ela precisa olhar, todo dia ela precisa olhar o extrato. Você não vai fazer isso. Eu não vou olhar o nível do óleo do meu carro todos os dias, calibrar o pneu todos os dias. Médico todo Eu não dia. vou todo dia. Nada é feito assim na vida, nenhum dos papéis. Então, por isso que você ter profissionais capacitados em cada papel que você tem em sua vida é uma forma de você tirar o melhor proveito de todos eles, que a gente sabe que a gente não tem um só. Verdade, verdade. Então, eu acho que é por aí. É verdade. Infelizmente, nosso momento acabou. Eu estava aqui dando uma olhada aqui de vez em quando. Infelizmente, nosso momento acabou, Aninha. Muito obrigado. Foi ótimo, né? Ótima conversa. Tem que marcar mais vezes. Conversa ótima mesmo. E assim, uma conversa que eu diria, falando aquele rótulo já um pouco, o de utilidade pública. Conversa de utilidade pública. Gente, muito obrigado. Mais um episódio de Investimento Aberto, hoje com minha amiga Ana Leone. Foi um prazer, Ana. Valeu. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.